Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema: nas provações, mantenha a visão da fidelidade de Deus. 1 Samuel 13:14 diz a Bíblia: mas agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração. Meus amados, aqui Samuel chega para Saul e diz que o reinado de Saul não subsistirá, porque Deus já havia escolhido um homem segundo o seu coração para reinar. E esse homem era Davi. Agora, Davi cometeu pecados? Sim. Mas Davi é um exemplo de arrependimento sincero. A vida de Davi é um exemplo de fé, de gratidão a Deus. É um exemplo de desejo pela presença de Deus. Mas alguém pode dizer: então, se eu for como Davi, estarei livre das provações, estarei livre das fornalhas da vida. É exatamente o contrário. Quanto mais santo você for, quanto mais firme você estiver na fé, quanto mais grato você for a Deus, e quanto mais for o seu desejo de estar na presença de Deus, mais você será provado. Logo que Samuel ungiu Davi, rei de Israel, a Bíblia diz que o Espírito de Deus apoderou-se de Davi. E logo em seguida, uma série de provações de todos os lados, vieram sobre Davi. Basta ler o capítulo 19 de 1 Samuel. Vieram tentativas de assassinatos, vieram sobre Davi conspirações, exílio, perseguição, traição familiar. O fato era que Deus estava produzindo em Davi as afeições do céu. Meus amados, nunca houve um avanço do evangelho em um lugar sem dores, sem perseguições, sem sofrimentos, sem fornalhas da vida. Nunca houve um povo que foi alcançado pelo evangelho sem dores, sem sofrimentos, sem perseguições, sem fornalhas da vida. Portanto, precisamos de antemão de dizer não ao evangelho da banheira morna. Precisamos dizer não ao evangelho do travesseiro confortável. Jó, certa feita, em vários momentos das suas fornalhas, dos seus sofrimentos, de suas dores, Jó questionou a fidelidade de Deus. Os capítulos onde encontramos mais isso intensamente, Jó rejeitando, Jó questionando a fidelidade de Deus, são nos capítulos 3, 6, 7, 9 e 10. Nos capítulos 38, 39, 40 e 41, Deus então chega para Jó e faz uma série de perguntas. Deus pergunta: Jó, quem é que segura a terra no espaço, Jó? Jó, quem é que detém os mares em seus limites? Jó, como a luz é separada da escuridão? Jó, como os ventos são divididos e dispersos? Responda-me, Jó, como nasce a chuva? Jó, quem você acha que dispôs todas as forças da natureza em ordem? Era como se Deus dissesse para Jó: tu estás duvidando da minha fidelidade? Você se esqueceu de quem eu sou, Jó? Você duvida do meu interesse, do meu cuidado, do meu amor por você? Você duvida do poder meu, do meu poder para te livrar? Meus amados irmãos, aí eu louvo a Deus porque no capítulo 42, verso 3,
a parte A do versículo, Jó diz: falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas demais e que eu não compreendia. Com essas palavras, Jó se arrepende daqueles momentos que ele duvidou da fidelidade de Deus. Jó, com essas palavras, ele se arrepende daqueles momentos que ele queixou-se das suas dores, do seu sofrimento, das suas fornalhas. Meus amados, nunca percamos a visão de que Deus é fiel, mesmo nós estando nas fornalhas da vida. Somente assim, as provações, as dores, as fornalhas da vida não nos sufocarão. Neemias entendeu esse princípio quando os muros de Jerusalém estavam sendo construídos. Os israelitas estavam na fornalha da vida. Os israelitas estavam cercados por terríveis inimigos que zombavam, que ridicularizavam dos israelitas na construção daqueles muros. E eles, nessa situação, os israelitas, perderam a visão da fidelidade de Deus. O pânico infiltrou-se no arraial dos israelitas que estavam ali trabalhando na construção dos muros que estavam caídos. Então, nessa ocasião, Neemias traz aos israelitas a lembrança de quão grande, maravilhoso e temível é Deus. Neemias 4,14, Neemias diz ao povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e temível. Meus amados, não importa como foi que chegamos às dores, às fornalhas da vida. Uma vez estando na fornalha, você e eu precisamos tão somente de uma coisa: não perder a visão da fidelidade de Deus. Nos lembrar de que o Senhor é grande e temível, como fez Neemias, lembrando o povo. Uma vez estando na fornalha, precisamos contemplar a grandeza de Deus e a fidelidade de Deus. Jó 29:18, Jó diz o seguinte, escute bem: no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A primeira parte do versículo que Jó diz, no meu ninho expirarei, ninho aqui representa o lar de Jó. E quando ele diz, no meu ninho expirarei, ele está indicando que ele esperaria morrer em paz no seu próprio lar. Mas a segunda parte do versículo diz o seguinte: multiplicarei os meus dias como areia. Precisamos nos deter na palavra areia. A palavra hebraica para areia é holy. Essa palavra holy não só significa a areia mesmo em si, como uma ave, que, segundo a tradição judaica, mitológica, poética, era uma ave imortal. Então, essa palavra holy era muito usada na mitologia judaica, nas poesias judaicas, que era considerada uma ave imortal. E quando Jó diz, multiplicarei os meus dias como a holy, ou seja, Jó aqui, se entendemos que essa palavra Jó está se referindo a, não a areia, mas essa ave imortal que era sempre dentro da mitologia poética hebraica. Jó aqui, quando ele diz isso, multiplicar os meus dias como a holy, como essa ave imortal, ele antecipa a possibilidade de continuar a viver eternamente, mesmo nos seus sofrimentos. Jó antevia a eternidade. Em outras palavras, Jó vislumbrava o eterno. Mesmo estando nas dores, Jó
vislumbrava a eternidade. Jó tinha a esperança que vem em decorrência dos seus sofrimentos, das suas dores, das suas fornalhas. Qual é a lição para você e para mim? Mesmo que estejamos na dor, na fornalha da vida, devemos vislumbrar a eternidade. Sabe por quê? Devemos vislumbrar a eternidade como Jó, quando estivermos nas fornalhas da vida, nas provações. É porque, segundo Coríntios 4,17, escute o que o apóstolo Paulo diz. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, provação, sofrimento, dor, fornalha, aflição, produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Essas palavras do apóstolo Paulo nos fornecem uma razão pela qual não devemos desfalecer, não devemos nos desfalecer diante das fornalhas da vida. Essas palavras do apóstolo Paulo nos ensinam que quando estivermos na fornalha do tempo presente, devemos fazer como Jó. Olhar para a eternidade, vislumbrar o eterno, vislumbrar a eternidade. Meus amados irmãos, é assim que você e eu devemos proceder quando estivermos na provação. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Divulgue essa mensagem para o maior número de irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocar também no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu, o endereço do meu canal encontra-se logo aí embaixo. Amém. Louvado seja Deus.